Bom, o último episódio a gente falou sobre a AWS, então hoje a proposta é a gente falar um pouco do outro lado da força, né? Falar um pouco sobre Microsoft, mas ainda no caminho assim de premiações, condecorações, né? Renome, assim, acho que dentro da marca. E então, inclusive, assim, acho que foi a primeira premiação, renome que eu ouvi falar no mundo da tecnologia, né? Que é o Uhum. Microsoft MVP. Então, acho que, primeiro, nada melhor do que meu fiel parceiro do bigodinho mais fino dessa sala, Jordan, e alguém que já portou esse título, né, de Microsoft MVP, que é o Christian. Uhum. Então, te apresenta aí, Christian, pra galera que não te conhece aí, quem tu é, de onde tu veio, do que tu te alimenta, o que que tu faz, no que tu coda. Finalmente alguém de Alguém do Não, seu Microsoft lado aqui. da hoje força. eu vou ser Não, e surrado aqui, detalhe, ó. né? Hoje eu tô rodeado de dois ex-colegas. Pô, verdade, né? Pra quem não sabe, eu já trabalhei com o Jordan aí. Pô, meu nome é Christian, 28 anos. Eu trabalho com desenvolvimento também, já deve fazer uns 8, 9 anos da minha vida aí. Com .NET, mais arquitetura Microsoft, Azure e tudo mais, mas no front-end Angular. A galera me conhece aí no YouTube como o padre do .NET. Padre Fábio do .NET. Tem um canal no YouTube também aí. Posto conteúdo nas redes. Estou um pouco pausado com isso agora. Alguns outros planos, mas daqui a pouco eu tô de volta aí. É isso. Além de Microsoft MVP, para falar daqui, alguém que quase opera milagres. Eu comentei antes da gente começar a gravar que eu ia revelar um segredo É isso. misterioso aqui, que foi o Christian que quase converteu um desenvolvedor React em um desenvolvedor Angular. Quase eu digo porque por forças maiores caminhos me trouxeram de volta pro React, mas foi A nos galera no vídeos. meu Instagram, eles comentam, mano, que eles acham que eu sou muito hater de React e tal. Quase me Depois da converteu. gravação a gente conta a história completa. Tá? O porquê que tu não me converteu, mas não tem nada a ver com o teu conteúdo, tá? Fica tranquilo. Não, o conteúdo, inclusive, tava, Não, tava pô, top. foi top, me salvou muito, tá? Mas legal, Tava top. acho que antes de fato da gente entrar na parte, né, do Microsoft MVP, que é o grande assunto, né, do episódio, acho que a gente podia falar um pouco, assim, sobre a tua trajetória mesmo, né, de como, o que que te motivou a entrar na TI, os primeiros passos de carreira, a tua evolução de linguagem, né, pra daí a gente chegar onde que começou a fazer sentido e tu começou a olhar de fato o porquê viraram um Microsoft MVP, né? Maneiro. Cara, desde criança sempre gostei muito de tecnologia, acho que começa assim com todo mundo, né, de desenvolvimento. Eu lembro que eu tinha um Play 2 antigamente, que quebrou mais de 10 vezes, eu troquei ele mais de 10 vezes. E aí teve um dia que meu pai teve a brilhante ideia de comprar um computador na época. Faz muito tempo isso. E aí, tipo, eu jogava GTA e jogando GTA eu modificava o jogo inteiro, assim. E eu não tinha nem idade pra isso. Modificava o jogo inteiro, o mod e tudo. E aquilo me fez gostar mais ainda de computador. E eu tive alguns exemplos também na minha vida aí que, tipo, me influenciaram a gostar dessa área. Pessoas que eu me espelhava, tinha uma vida que eu gostaria de ter um dia. E aquilo foi me dando essa vontade de aprender sobre isso. No começo, pra falar a verdade, eu queria ir mais pro lado da robótica. Aí eu comecei, entrei num curso técnico. E aí no curso técnico em pouco tempo, sei lá, 4 meses, 5 meses, eu já consegui um estágio na área. E aí esse estágio começou a transformar minha vida, a entender como que era aquilo, o poder que tinha desenvolvimento e tal. E começou a me dar essa curiosidade de querer estudar e tudo mais sobre a área aí e tal. Aí depois, né, desse estágio aí eu vim em algum momento a ser líder de desenvolvimento da empresa e tal, em grande parte do Brasil. Isso eu tinha, sei lá, 4, 3 anos de experiência só. Só que eu conhecia muito do negócio da empresa. O produto da Uhum. empresa em si não era tão evoluído. E aí já entra o meu primeiro contato com a Microsoft, porque essa empresa, ela trabalhava com tecnologias da Microsoft, então era sei lá, um banco de dados SQL Server, era um projeto Windows Forms, outros projetos em outras plataformas, mas sempre usando C Sharp, sempre usando tecnologias da Microsoft. Isso fez eu começar a gostar mais de Microsoft. Então já tive meu primeiro contato ali, já foi o Visual Studio. E isso foi difícil até no começo, porque eu comecei fazendo estágio com uma tecnologia, né, com uma linguagem orientada a objeto, só que para quem não conhece orientação a objeto e tá no início da carreira é muito desafiador aqui. No começo eu até pensei em desistir, para falar a verdade, porque era muito difícil. Mas aí eu Uhum. comecei a estudar e tal com os indianos, comecei a treinar inglês, né, a galera aí. E aí depois que eu saí dessa empresa, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com Angular, que no começo eu tava desanimadíssimo de trabalhar com front-end.
JavaScript e tal, mas com Angular ali eu comecei a gostar, me fazia mais sentido. Angular e .NET também, e a partir daí foi só sempre .NET no back-end, sempre .NET. Tive alguns projetos também para experimentar outras ferramentas, como o Node e tal. Não gostei tanto, como eu gosto do próprio .NET. E aí, né, entre vai e vem de algumas empresas e outros projetos aí, fui ganhando experiência. E hoje eu tô trabalhando para fora do país aí, na gringa aí, como a galera gosta de dizer aí, fazendo uns dólares americanos. Pô, eu queria pegar um gancho em duas coisas, cara. Uma, a gente tem mais coisa em comum do que a gente imagina. Além da nossa stack e opções de carreira e tecnologia, eu De também defender o comecei strike. na. É. Tamo junto. Eu também comecei e fui atraído. Tipo, eu também sempre gostei de tecnologia, desde criança, obviamente, e tudo mais. Mas eu comecei minha carreira profissional, digamos assim, acadêmica, com o intuito de trabalhar com robótica. Uhum. Tanto é que antes meu primeiro curso na faculdade foi engenharia da computação, porque eu queria trabalhar com robótica, baixo nível e tal. Fiz um semestre, achei horrível. Aí quis, de fato, focar só em programação e desistir da robótica e tudo que trazia isso aí. Foi. E o segundo gancho, cara, que eu queria trazer é o seguinte. Tu não falou sobre, mas é total curiosidade, porque daí eu acho que ela dá pra fazer link com duas coisas que eu e o Jorge trazemos aqui às vezes. Tu falou, tipo, pô, cara, quem nunca mexeu com orientação a objetos ali, às vezes acaba sendo, tipo, pô, é estranho aquele primeiro contato e tudo mais. Eu e o Jorge, eu posso falar por nós dois, porque a gente entrou na faculdade sem saber programar e na mesma faculdade, então nossa Da hora. base é muito parecida. A gente de cara já começou na faculdade com orientação a objetos, então Sim. aprendeu a programar com orientação a objetos. Então, tipo assim, foi totalmente diferente da tua experiência. E aí minha pergunta é, tu chegou a fazer faculdade, tu chegou, tipo, terminou, desistiu, não curtiu, tirou algo de proveitoso, enfim? Então, o que que acontece? Na época que eu que eu terminei meu curso técnico e tal, aí eu comecei a procurar algumas faculdades para me fazer, mas aí eu já sabia que eu queria trabalhar, pelo curso técnico eu tive esse direcionamento que eu queria trabalhar mais com a área de software do que com a área de hardware, robótica e esse tipo de coisa. E aí eu comecei a procurar faculdades aqui na região para me fazer, eu cheguei a estudar numa faculdade particular, parte dela, a outra parte eu estudei numa faculdade federal, só que, tipo assim, eu tava tão ligado na época a que eu tava num cargo mais alto na empresa que eu tava e eu precisava aprender mais sobre tecnologia e desenvolvimento, que eu não tinha vontade de estudar o que a faculdade queria que eu estudava. Então, tipo, É a famosa frase, né? A faculdade tá atrapalhando meus foi estudos. isso, foi isso, foi exatamente isso que aconteceu. Eu Irmão, ia para eu aula te de entendo. cálculo para abrir meu notebook e estudar performance e SQL tuning. É isso. Aí eu zerei a aula de cálculo, só que, pô, mano, o banco de dados da empresa tava lá, mano. E se tava em dia, Exato. tava tudo certo, tá Nossa, ligado? cara, nem fala. Eu demorei 10 anos quase pra me formar em ciência da computação por esse motivo. E eu nem quero falar sobre cálculo, porque isso daí Não, é foi um péssimo. episódio à parte. Aí eu desisti, cara. Essa história é longa. Aí eu acabei desistindo, eu zerei cálculo, algumas matérias e tal. A gente acha que sabe matemática até entrar na faculdade. Aí o que que acontece? Eu zerei algumas matérias e tal, só que a faculdade, ela tem um modelo de ensino, tipo, eu tive aulas de desenvolvimento na faculdade que eu não gostava, eu achava muito ultrapassado, ensinava tecnologias muito antigas, e isso me incomodava muito, eu ter que gastar todo aquele tempo estudando algo que eu tava vivendo na pele que não fazia sentido pra mim. E aí foi um dos motivos de eu ter desistido da faculdade. Tipo, eu nem desisti, eu nem tranquei, eu acho que eu nem fiz essa parte, eu simplesmente parei de ir e falei, mano, chega. Deu ghosting na faculdade, tá ligado? Cara, e te perguntar, tu trouxe aí basicamente um resumo rápido aí da tua experiência, né, da tua vida profissional. A gente sabe que esse título de MVP tá muito ligado ao que tu produz pra comunidade. Perfeito. Em que momento aí na tua carreira começou esse lance de produção de conteúdo, de compartilhar conhecimento, de se engajar em comunidades e afins? Então, o que acontece foi que, tipo assim, depois que eu saí das primeiras empresas e tal, e eu tive contato, né? Quando você chega num certo nível na carreira de desenvolvimento, você é o cara que começa a participar de entrevistas, você começa a sentir mais o público e a entender mais a necessidade da galera. E, tipo assim, meu pai sempre teve o dom de ensinar, e eu gosto muito disso porque eu peguei uma parte disso pra mim, e eu também sempre gostei muito de ensinar. Eu acho, inclusive, que, tipo assim, ensinar, eu sinto mais prazer ensinando a galera a programar na internet do que codando o dia a dia no meu trampo. Entende? Então, essa paixão por ensinar, por querer mostrar para os outros mais sobre a área, mais sobre a tecnologia, e ainda mais no Brasil, ainda que é meio escasso, dentro das tecnologias que eu ensino ali, que é o Angular e o .NET. E aí eu me peguei motivado ali a tentar fazer isso, entende?
E aí eu comecei a gostar. No começo é mais difícil, né? Você não tem muita intimidade com a câmera, você não tem, sei lá, você quer ser perfeito, você quer falar tudo certinho e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai pegando mais autenticidade, e aí a galera vai gostando do seu jeito de dar aula. E isso vai, né, você vai ficando mais motivado com o tempo ali e tal. E aí foi aí que eu comecei a produzir conteúdo. Produzi bastante vídeo pro YouTube no começo ali e tal. Depois eu fui pro LinkedIn e tal. Mas mais YouTube, que eu mais gosto de produzir. E tu sabe que agora o Jordan falou sobre se identificar, agora acho que tu trouxe uma frase que eu me identifico muito também, assim, na minha construção, porque quando eu entrei na faculdade, né, a gente fez ciência da computação, eu e o Jordan, e eu tive também essa fase, assim, do questionamento, né, pô, eu ia pro trabalho, chegava lá 9 horas, saía às 18, ia fazer cadeira, que não tinha, falar sobre grafos, falar sobre Nossa. história da computação e máquinas de Turing, que eu não conseguia tangibilizar isso pro meu trabalho. Tanto que eu lembro que eu cheguei pro coordenador do curso e falei assim, cara, não faz sentido pra mim. Faz sentido, sei lá, eu ir cursar uma análise de desenvolvimento de sistemas, Sim. que eu vou falar só sobre desenvolvimento de web do que eu ver tudo isso. E aí Eu eu lembro da gente no trem, cara. A gente falando uma hora e sobre, meia no né? trem, falando sobre, tipo assim, pô, cara, a gente ficou hoje só codando aqui, agora a gente vai estudar por computação gráfica, complexidade de algoritmos e probabilidades que a gente. Álgebra, a gente. Cara, por que a gente tá fazendo isso, tá Tipo, é ligado? importante, né? Principalmente até agora no ramo da IA e tal. Só que eu acho que muita coisa é abstraído, né? Dependendo do nível que Uhum. você programa ali e tal. Então eu acho que se fosse, vamos supor, 5 anos ali, 4 anos do curso focado em desenvolvimento mesmo ali e tal, nas tecnologias, porque a gente tem que aprender muita coisa. Eu imagino que tem muita gente que sai da faculdade e toma esse banho de informação, de nome diferente, que a pessoa precisa se entender e entender para depois ir para o mercado. E eu fico pensando nesse Uhum. tempo que ela ficou na faculdade, se fosse utilizado para isso, né, seria. Eu não tô desincentivando a galera. Mas a questão é que A gente isso, já cara, A conversou muito sobre mensagem de isso aqui commit é, já. não faça faculdade. colocou na tampa, Não, cara, a gente já falou muito sobre isso aqui, que acho que, é tipo, o foda. problema, às vezes, é que a galera, tipo assim, o cara se matricula num curso de ciência da computação esperando que ele vai sair de lá um dev. Cara, não vai. Errado, exato. Então acho que é muito a galera entender mesmo o conceito das paradas, sabe? Eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo, todo mundo já se questionou disso em algum momento. Acho que, tipo assim, cada vez mais existem os cursos tecnólogos que Aham. trazem essa abrangência, mas também eu acho que você pegou aí na era da IA e tal, eu acho que cada vez mais vai ser mais importante nós como pessoas sêniores mais, digamos assim, cada vez mais a gente tem a boa base. E uma boa base a gente... Hoje eu queria é muito papo de tiozão que eu vou dizer agora, mas eu hoje, Jordan, com 10 anos de experiência, sabendo o que eu sei, as paradas, os problemas que eu tenho que resolver hoje, tá lá 8 anos atrás naquela aula de complexidade de algoritmos, que é a coisa que eu tenho hoje. Eu ia fazer tanto sentido pra Uhum. mim algumas Com coisas, certeza. tá ligado? Então, cara, é tenso, Uma das sabe? coisas É muito que a discrepante gente fica isso. chateado em relação a você estar estudando alguma coisa, você não vê a aplicação daquilo. Isso eu acho que era uma das coisas que mais me pesava, assim, na época que eu estudava, assim. Fala, cara, mas eu vou usar isso. Vou usar isso pra quê? Tem, tipo, eu tinha, É. eu tinha E aula de o... empreendedorismo, Acho que todo mundo teve essa aula, né? a pessoa nunca empreendeu na vida. Fala, ah, meu Deus, cara. Nunca abriu um MEI na E, vida, eu tenho aula de empreendedorismo. Eu ficava me questionando essas coisas, eu ficava muito puto, cara. e quem me trouxe, assim, esse contraponto e me motivou a terminar a faculdade foi o nosso coordenador, o Matheus, que foi meu orientador e orientador do Jordan Ah, também. que bom. E hoje eu entendo o que ele me fez pensar e para mim fez total sentido, que é justamente isso, assim. Eu não sou um super especialista em redes, eu não sou um super especialista em sistemas operacionais, mas eu entendo tudo que rola lá, Perfeito. saca? E eu acho que essa Exato. abrangência é algo bem legal. Não é, acho que não é a gente tentar trazer é certo ou errado, né? O caminho certo é a faculdade, ou o caminho certo é a especialização, mas é muito até aquele questionamento que a gente chega na carreira em Y, né? Ah, faz sentido o quê? Eu virar um É, especialista técnico ou eu virar um gestor? Cara, pra não tem quem certo e entra, né? errado, Você é vai ter perfil e contato visão, com. né? Você vai ter contato com várias coisas diferentes ali e tal. E isso é legal pra pessoa definir pra que lado que ela quer seguir dentro da área de tecnologia também. No caso, tipo, no meu caso, eu já estava muito bem definido que eu queria trabalhar com software e desenvolvimento, mas tem muitas outras coisas, tem gestão, tem um monte de outras coisas ali que dá pra seguir, e nesse caso a faculdade é muito boa. Inclusive, eu falo pra todo mundo, cara, se você tá na dúvida entre não fazer e fazer, faz. Faz porque Uhum. a faculdade é networking,
né? A faculdade é os primeiros passos ali. É você ter a possibilidade de errar, porque se você tá na faculdade, você ainda faz estágio. Se você não tem faculdade, você não tem essa etapa da sua vida que você pode Exato. errar, entende? Exato. Então A não ser que seja o estágio PJ. Esse é outro episódio. E aí outro gancho que eu ia puxar da faculdade, que eu me identifiquei muito com o que tu falou, foi porque teve um momento, assim, da minha carreira, boa parte, na verdade, da minha carreira, que a minha meta era ser professor. Eu queria estudar, enfim, aprender pra dar aula. Porque eu sinto muito isso que tu falou, assim, do prazer em ensinar. Sim. Sabe? Do prazer em, pô, alguém entrar ali sem um conhecimento nenhum de programação sobre alguma coisa e tu conseguir fazer aquilo entrar na cabeça da pessoa, Sim, sabe? perfeito. Eu acho que é uma skill muito diferenciada. Acho que não é qualquer pessoa que consegue transmitir um conhecimento. Ali também. Só que isso também foi um processo que foi mudando, porque ao longo que eu queria ser professor, conforme eu fui crescendo na carreira e assumindo essas carreiras mais de liderança, eu vi que tinha uma intersecção dessas coisas, sabe? Que não necessariamente eu precisava dar aula pra ensinar alguém, né? Exato. Aí Então, o acho cara que isso é bem virou legal. head. O cara virou head. O cara virou head, mano. O cara virou head. Ensinar Abandonou a é gente, uma virou. skill muito importante, mano. Ele foi pro outro lado. Ele só mexe com Excel agora. Não, hoje a gente tá com conflitos de 365. interesses, né? É o cara do React contra o Angular, é um cara anti-Microsoft contra o Microsoft MVP, é um O cara é Colorado contra o São anti-Microsoft. Olha só. Paulino. O cara é anti-Microsoft, o George, mas usa Visual Studio Code, GitHub Copilot. Open Source. Usa o Windows também, essa Visual bota? Studio Code. TypeScript. Tu não usa TypeScript? Eu não. Eu nem programo mais. Fiquei sem argumentos agora. Ai, Pô, cara. mas essa questão que você falou sobre, tipo, você conseguir mudar a cabeça de alguém ensinando a pessoa e tudo mais, eu acho que eu costumo dizer que é a única coisa, assim, que realmente faz valer a pena esse processo de você produzir conteúdo pra internet e tal. Porque monetariamente não faz sentido, tá ligado? Se você for todo o tempo investido, todo o retorno investido naquilo ali, se você ficar só no YouTube e tudo mais, não faz sentido. Mas quando você vê um comentário de alguém dizendo, pô, eu aprendi isso com você, nossa, procurei vídeo pra caramba, só consegui aprender com você, pô, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo, e a pessoa às vezes manda mensagem no Instagram ou em qualquer lugar, cara, muito legal do jeito que você abordou isso aqui e tal. Cara, eu acho que não tem, assim, nem salário, nem dinheiro paga quando você vê alguém que realmente conseguiu aprender com o que você gastou seu tempo ali produzindo também e tal. Acho que é ver na prática gerar valor, né? E não valor, assim, de um sistema, um valor monetário. É um valor, assim, Intelectual, é um valor- cognitivo, intelectual, né? Cara, a gente passa isso total aqui, mano, porque a gente é tipo assim. A gente não tem tempo nenhum, a gente só grava isso de madrugada, tipo, a gente deixa de dormir, a gente gasta uma grana com isso aqui, tipo assim, só absurdo, pelo fim, quando alguém comenta lá e fala que, tipo, é da hora, que a gente já teve muito feedback, tipo, de pessoas dizendo, pô, isso aqui me ajudou em tal coisa, muito obrigado por ter compartilhado tal tipo de assunto, a gente, pô, cara, já, tudo valeu a pena já. Com certeza, cara. Eu tenho vídeo, cara, e a galera. É porque eu fiz 2 projetos grandes no meu canal. Um foi um clone do Spotify lá e tal, que foi muito antigo. Ele integrava com a API do Spotify, e aí era só o front, né? Então você integrava com a API, com a sua conta, via as músicas lá, pulava a música, whatever. E um outro que eu fiz que foi um clone do WhatsApp também, com WebSocket, e aí foi o front e o back também. E o pessoal pede muito esse tipo de projeto lá no meu canal. Só que, cara, tipo, pra galera entender, teve um vídeo que eu fiz, cara, que é um dos vídeos mais assistidos, que é de aquele gerenciador de estado do Angular, NGRX, eu acho. Não sou muito fã dessa lib, inclusive. Aí o que acontece? Esse era um vídeo muito complexo de fazer, só que eu, por exemplo, eu não pago editor, eu não tenho editor. Então, você tem o tempo que você tem que fazer o código que você vai fazer na hora, porque você não vai tirar do zero, porque não é uma live. Então, eu tenho receio de, às vezes, ir por um lado, que eu tô produzindo conteúdo, e ir por um lado mais complexo que o vídeo deveria ir. E aí eu já perdi tudo que eu gravei, porque eu não edito, eu faço, tipo, one in a row, tá ligado? Vai de uma vez. E aí, sei lá, você tá com 40 minutos de vídeo, aí você começa a pensar e fala, puta, fui por um lado que não vai ficar legal pra pessoa que tá assistindo isso aqui, porque a pessoa que tá assistindo isso aqui, ela não tem ela não tá nessa etapa aqui pra ter que se preocupar com esse tipo de problema. E aí você perde tudo. Então, às vezes, um vídeo de 40 minutos você demorou 2 dias pra fazer, ou você demorou 3, 4 horas pra fazer, produzir e tudo mais. Então, o que paga mesmo é você ver o comentário do pessoal, o pessoal gostando do trabalho e tal. Eu acho que, tipo assim, falando do MVP, é essa paixão que faz você acabar em algum momento ser reconhecido
né? Tipo, você não vai conseguir... Você não pode mirar no prêmio MVP, porque é meio que um reconhecimento. Então, se você faz só pelo prêmio, você não vai conseguir chegar lá. Porque com o tempo é inviável se você não tem essa paixão por querer ensinar a galera, entende? Pode crer. Cara, e já que tu mencionou o MVP aí, o Jordan lá no começo do episódio falou que esse foi o primeiro título, digamos assim, que ele ouviu. Eu também, foi o primeiro que eu ouvi. Queria saber de ti, tipo, quando que tu descobriu, foi também o primeiro título que tu ouviu? Como é que tu ficou sabendo, tipo assim, tá, MVP, o que é isso? Cara, eu acho que assim, um dos lugares que mais divulga MVP é o LinkedIn, né? Muita gente, todos É. os MVPs ali sempre postando ali com subtítulo e tal. Então eu conheci todo esse reconhecimento através do LinkedIn e vários profissionais que eu seguia na área que tinha esse título, eu queria entender o que era, né? Então, tipo, o caso da Loiane, que é uma pessoa, a rainha do Java, do Angular e tudo mais aí e tal. Inclusive, Ela é braba. ela é braba. foda, Nossa senhora. Então, tipo assim, ela foi uma das pessoas que, inclusive, eu chamei pra conversar e ela me deu algumas orientações sobre o que era isso e tal. E outras pessoas que, por exemplo, às vezes você pagava um curso de .NET e tal, e a pessoa era MVP, tem grandes no Brasil aí. Então, com isso eu fui entendendo. Você vai se associando que as pessoas que você admira é as pessoas que têm esse título, então você começa a entender a importância do título em si. E aí foi onde que eu realmente conheci. E não tem só MVP, né? Tem níveis mais altos, dentro inclusive do próprio premiação da Microsoft, tem o MRD, né, que é o Microsoft Regional Director, que ele é um nível acima ainda do MVP, ele é um MVP mais pica ainda. E tem outras empresas também que faz esse reconhecimento, né, tipo a Docker tem o Docker Captain, se eu não me engano, tem o Google Developer Expert também, que é uma questão mais do lado da Google. Mas foi aí que eu aprendi, eu comecei a associar que esse prêmio era uma das pessoas que eu admirava dentro da área de tecnologia. Legal. E aí eu conheço bem menos, acho que o Jordan conhece da premiação em si, né? O que que tu, assim, o que que é de fato e o que que precisa... Se eu quiser hoje tomar a decisão de que eu quero ser um Microsoft MVP, qual é o cookbook, Caminho. assim, no negócio, né? Cara, Antes de tu responder isso, o jeito de entrar, que nem, tipo assim, seria aplicando, existe uma maneira de tu ser convidado, qual que é a maneira que o cara se tornou um você MVP? tem que ser convidado por outro MVP pra você entrar. Então é tipo uma seita. É CC, é cargo de CC. Não, você Entendi. tem que ser convidado por outro MVP, só que isso acaba acontecendo naturalmente a partir do momento que você começa a criar conteúdo, né? Eu imagino que você já teve contato com outras pessoas grandes aí no YouTube e tal, e você começa a ganhar visibilidade e tal, só que não... E aí, tipo assim, você ganha a visibilidade e aí você faz a aplicação, você vai lá e, né, faz lá toda a inscrição no processo e tal. Isso não garante nada, tipo, você ser indicado não garante que você vai pegar o prêmio, que você vai ser reconhecido, na verdade. E aí você tem que ter, tipo, aí você recebe um formulário dos últimos 12 meses, e aí tu tem que colocar lá alguma das coisas que você fez pela comunidade. E não é só vídeo no YouTube, vale também artigos, fóruns, só que tem que ser conteúdo, palestras é muito importante. Então tem que ser conteúdos, não pode ser conteúdo muito raso, sabe? Conteúdozinho de LinkedIn, aquele conteúdinho gerado por IA. Não, porque a análise sua ela vai passar por uma análise bem robusta ali do lado da Microsoft para saber se você realmente pode, né, dizer que você é um MVP. Então não é um processo tão simples e também não é certo. Então, tipo, não tem um caminho certo porque você vai passar por uma análise ainda com base nos conteúdos que você cria para depois você finalmente ser reconhecido ou não ali dentro do processo deles. Mas tem algum tipo, assim, de premissa? Por exemplo, tu falou 12 meses, né? Costuma Então, ser. Se você perguntar para qualquer MVP, ele vai falar, cara, se você não tá produzindo conteúdo sei lá, em um ano, eu acho que às vezes ainda não é hora. E aí um ponto muito importante, cara, que eu volto a bater nessa tecla você não pode ter o objetivo de simplesmente produzir conteúdo para ser MVP. Uhum. Porque o MVP ele é um reconhecimento da produção de conteúdo e da contribuição que você fez pela comunidade de tecnologia e tal. Então ele não é algo, vamos dizer assim, factível a ponto de eu vou fazer isso só para me ser MVP. Como eu falei, se eu ficar 12 meses ali sem constância, fazendo um negócio que você não gosta só para você ter o título, você não vai conseguir ficar 12 meses e fazer um negócio de qualidade para você realmente ter esse título, entende?
Entendi. E tem uma premissa, assim, por exemplo, mínima de, olha, eu tenho que ter pelo menos um conteúdo por mês, ou dois. Não, Tu não, falou não. sobre cadência, né? Existe uma É regra legal de você ter uma cadência ou não? frequência, não tem uma receita, né? Mas é legal você ter uma frequência lá pra você ir postando dos últimos tempos. Mas, por exemplo, não você tem, se eu não me engano, se eu lembro muito bem, você tem, sei lá, 24 lacunas lá pra você preencher dos últimos 12 meses. Quando eu falo dos últimos 12 meses, não é que sei lá, vai aparecer janeiro, aí você tem que preencher só Uhum. dois. Não, não é isso. É porque você tem que dizer lá qual que foi a data de publicação do conteúdo, da palestra, do que você fez pela comunidade. E ele vai pegar a data atual, menos 12 meses, e para trás disso tu não consegue selecionar no calendário. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí você vai colocando lá o que fez mais impacto na comunidade nesse tempo. Você tá no mudo, cara. É, o Jordan tá no mudo, falando. Tá Putz, dando gente, linguagem de desculpa. sinais ali. Eu muto aqui quando eu vou tomar pra não dar barulho, desculpa. Mas é meio que bom senso, não é? Também o cara vai pegar, botar os 20 conteúdos lá das últimas Não, 2 meses, né? Tipo, meio que não. tem o bom Um senso aí, dos né? campos que você tem que preencher lá é a audiência, né? O número de pessoas que foi impactado pela quantidade né? Pelo conteúdo que você produziu. E aí varia Tá, muito. e tu falou. Desculpa. Tu falou, tipo assim, vale vídeo no YouTube, vale palestra. Tipo, por Sim. exemplo, se tu. Esse conteúdo que tu tá gerando com nós aqui agora, ele valeria? Valeria. O que que acontece? Tu vai colocar o título, a descrição do conteúdo, o link, né? Então, por exemplo, uma das palestras que eu fiz quando eu fui reconhecido, foi uma palestra numa faculdade e tal da região aqui. E essa palestra eu não tinha um vídeo da palestra, não foi gravada a palestra. Só que o que eu tinha era o link do convite de sei lá, de uma divulgação de LinkedIn. Aquilo já é o suficiente para eles entenderem que você realmente fez a palestra, entende? Então Entendi. é sobre isso. O pessoal é muito. Se você tem. Você vai postar um link, vai postar a audiência, vai postar o título, e aí depois disso vai para análise para eles assistir. Aí a audiência varia, né? Por exemplo, numa palestra é X pessoas, mas num vídeo no YouTube você tem X views, por exemplo. Você tem o número de views ali. E, e, Entendi. e a título de curiosidade, assim, acho que o nome fica muito forte, né? Microsoft, mas isso quer dizer que esse teu conteúdo ele tem que ser direcionado de alguma forma à Microsoft ou ele é numa questão de tecnologia em si? Não, ele é uma questão de tecnologia e. Como é que eu posso dizer? E contribuição na comunidade. Então, por exemplo, você pode fazer palestras sobre mercado, por exemplo, que vai ajudar muita gente que está chegando, isso é válido. Um dos pontos fortes do meu canal, inclusive, é Angular, né? Uhum. Eu vejo que eu tenho uma audiência mais forte ali em Angular, mas que eu até gosto mais do lado do back-end, mas o pessoal gosta muito desse conteúdo que eu gero de Angular ali, então eu costumo criar mais, e isso não é um problema. Eu postei, inclusive, vários vídeos de Angular dentro desse formulário que eu tive que preencher e deu tudo certo na época, entende? Isso que é legal Legal. também, né? Tipo, é E a legal da Microsoft parte. premiando o seu esforço, né? E ao invés de tipo, não, se você não ensina o meu conteúdo da minha tecnologia, não é isso. Ela realmente é uma premiação, é um reconhecimento pelo que tu faz pela comunidade de desenvolvimento de tecnologia. E não só isso, inclusive, né? Tipo, você pode ser MVP de desenvolvimento, tu pode ser MVP de, sei lá, Excel, de Office, de Windows, de Azure, entende? Então tem várias partes aí que você consegue fazer, concorrer a esse prêmio aí. Eu queria te fazer uma pergunta com base em duas palavras que tu usou agora, que foi premiação e reconhecimento. Dito isso, tem benefícios e afins Tem. esse título? O que ele traz com ele? Então, tipo assim, além da Microsoft, que ela dá alguns bônus, então ela dá crédito na Azure para você, por exemplo. Tu vai pegar a licença do Visual Studio, né? De graça e tal. Tem outras empresas também, igual a JetBrains, que ela dá a licença dos produtos da JetBrains ali para você utilizar. Então, você sendo MVP, você tem essas coisinhas a mais. Aí tem outras coisas que eu preciso lembrar. Mas sim, aí tem o prêmio também aqui, né? Eu até peguei ele aqui. Você recebe em casa. Aí você recebe da loja da Microsoft e tal. Porque o MVP, na verdade, é Most Valuable Professional, né? O M nem é de Microsoft aqui. Acaba A sendo, câmera né, tá, velho? tá procurando o troféuzinho. Bota mais no teu osso, porque eu acho que quando formatar pro formato de vídeo aqui, ele vai dar Pior que ele vai. ele vai dar Mas tá. Como é que Aí. fala? Tá. Aí, agora sim, agora pegou, agora Mas pegou. fica invertido. Bonitão, bonitão. Porra, Aquele aí é sim. troféu, Pô, é hein? só isso aí na sala de casa Já já valeu valeu, tudo né? já. Tu chega na Cara, caixa, tu mostra isso aí, eles quitam o financiamento na eu hora. tenho um carinho violento por esse prêmio aqui, cara. Porque igual, tipo assim, é um reconhecimento mesmo, mano. Porque se for por grana, você não faz.
E imagina já teus bisnetos, assim, chegando na tua casa, vendo assim, uau, meu bisavô aqui, ó, era MVP. Não vou saber nem de certo o que que era, mas, uau, o cara era brabo aqui, ó. Cara, da hora. Eles vão estar rindo dele, o vô usava Angular. Que nem a gente com o Jake Farrell, cara. Eles vão ficar rindo dele. E acho que, assim, uma outra dúvida que eu tinha, né? O que que tu vê que isso traz pra tua carreira? Aumentou tua visibilidade quanto carreira? Tu recebeu mais Ah, ofertas sim. de emprego? Qual foi Eu o vou impacto responder por disso? ele, hein? No trabalho mudou. Quando o homem botou no LinkedIn lá que era MVP, a galera, pô, o maluco é Caralho. MVP, hein? Eu posso falar, eu sei porque eu tava O lá. apelido meu na Ambev era o MVP, né? Virou Eu falava MVP o isso, apelido o dele lá. apelido era o MVP. Ah, o Cris, o MVP. É. Cara, em relação. É um prêmio muito grande, né? De você colocar no currículo ali. É um título mundialmente conhecido, não é só do Brasil. Então isso acaba que, de certa forma, indiretamente impacta. Mas assim, uma coisa que acabou acontecendo na minha carreira é que, tipo, como eu não fiz faculdade, teoricamente, eu não tinha o que pôr no currículo. Uhum. Entende? E como eu não tinha o que pôr no currículo, a minha ideia de criar um canal no YouTube pra isso também foi um pouco direcionada a isso. Porque eu falava assim, eu posso fazer no YouTube uma vitrine do que eu sei, entende? Então foi meio que o útil ao agradável. Eu gosto de ensinar, eu faço uma vitrine aqui. Então, em várias vezes em entrevistas e tal que eu citava que eu não tinha faculdade e tal, eu passava o meu canal do YouTube dizendo que eu ensinava a galera lá e tudo mais. E aí, em algum momento, eu fui reconhecido por isso também. Então, eu costumei falar pra galera que o MVP foi meio que o meu diploma, né? Tipo, pô, mano, Aham. de certa forma foi quase que um certificado, né? Um diploma ali, pelos meus conhecimentos. Porque você não consegue ficar produzindo sem ter conhecimento ali no final das contas, né? Pô, pode, mas faz sentido, pô. Sim, Inclusive, acabou. pra parabéns mim aí, foi mano, isso. parabéns. E até corroborando assim com essa tua ideia, eu tava vendo uma. Não lembro exatamente a pessoa, a gente traz muita informação assim sem fontes, mas que a gente viu em algum lugar, né? Vai ver que é A fonte é recorrente, né? confia. Fonte Arial Segura na Black. mão de Deus e vai, né? Bah! Ô, Jorge, tem um bagulho que nós não podemos esquecer que eu tenho certeza que ele vai xingar com a gente. Ah, Tu já mexeu com o Xamarin? cara, eu odeio essa porra, mano. Aê! Aê! Cara, Fechou. Continua tua tese aí, Jorge. Continua que a gente Eu volta até a falar depois. esqueci minha tese com o Xamarin, né? Minha tese foi pro Foi hora, não caralho podia agora. não perder, vai, não podia mano. perder. Cara, eu vou ser muito sincero, mano. Eu amo a Microsoft, mas pra front-end mobile eu não arrisco, não, mano. Eu não curto. É que a gente, todo episódio aqui, em algum gente momento, a fala gente mal. linka o Xamarin pra bater nele, tá ligado? De graça, de graça. Cara, não De gosto, graça. cara, não gosto. Acho que se eu tivesse que Pode ir. desenvolver em mobile hoje, talvez eu pegaria pra aprender um Flutter da vida, talvez, sei lá, um Flutter é da Ionic hora. da vida. React Native. Nem fuder. Não, Ionic não, ô, Christian, Ionic Ionic não, com Angular, Ionic não. pô. No final Flutterzinho, das contas, Flutterzinho, então. Flutterzinho dos Mas guri. React, mas nossa, mas nunca. Nunca. Não, React Nem- não, por nem favor, pau. tudo tem limites Não, aqui. nem fudendo. Mas Como é bom não tá sozinho nessa. lembrei da minha... Mas lembrei da o minha... Diógenes, ele é o quê? Ele é Node, ele é React, ele é o quê? Ele é Eu tudo tudo desse cruzo e cabeceio. universo. Ele é JS Tech. Tudo. É Vue, é React, é Cruza, jQuery, é qualquer coisa. cabeceia, faz one-on-one, responde e-mail. Chama o VAR, dá aumento pra ele mesmo, ele manda um e-mail pra ele pedir aumento, ele mesmo assina, entendeu? Aceito. Me coloca em cópia do mesmo e-mail que eu tô enviando pra mim. Coloca você de cópia oculta ainda, né? Mas Não, o cara é bravo, o cara a é bravo, referência o cara é que eu ia fazer, lembrei, o TDAH hoje tá controlado, mas era que eu vi uma pesquisa que o futuro dos trabalhos, não falando só de tecnologia, o que vai diferenciar os profissionais é essa exposição digital. Da E hora. faz total sentido, né? Tipo, se tu pegar pra pensar uma nutricionista, por exemplo. É muito diferente quando ela tem uma exposição digital. E eu vejo no dia a dia, até saindo da tecnologia, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E esses dias a gente tava procurando um neuropsicólogo. E aí eu, não, vou tentar encontrar um neuropsicólogo pelo plano de saúde, por exemplo. Uhum. Eu tentei direto, fui pesquisar todos os que atendiam e a primeira coisa que eu fui procurar era digitalmente quem que tinha, por exemplo, produzia um conteúdo ou pelo menos se vendia sobre a especialidade dele. E eu não encontrei ninguém, sabe? E aí você fica inseguro hoje em tu já dia, fica assim, você- pô, será que ele atende o que eu queria, ou o que eu espero, ou o que eu preciso, saca? Então acho que a tendência, assim, dos trabalhos como um todo é quem tá digitalmente presente
já sai na frente, eu acho, É né? que eu acho que, tipo assim, você tem a oportunidade, quando você produz conteúdo, você tem a oportunidade de mostrar um pouco do seu conhecimento sem Exato. cobrar nada também. Então você tem Exatamente. esse lado. Então a pessoa começa a te ver como uma pessoa de autoridade e tal. Isso acaba que é legal por um ponto, porque você acaba tendo mais vontade de estudar mais pra você produzir mais conteúdo. E tipo assim, pra galera que não sabe, quando eu vou produzir um conteúdo, seja lá qual seja o tema, qual for o tema, você acaba estudando mais sobre aquele tema pra você poder ver como que ficaria melhor ainda do você. Então, tipo, eu uso aquilo pra me manter atualizado também. Eu trabalhei em algumas Uhum. empresas que tinham softwares legados e tal. E como que eu me mantinha atualizado? Produzindo conteúdo. Porque quando eu produzia conteúdo, eu tinha que estudar sobre tecnologias novas, esse tipo de coisa. E aí acaba que uma mão lava a outra, né, de certa forma. Cara, Exatamente. e é exatamente isso. Inclusive, o nosso intuito com o Main Branch aqui é justamente esse. Tipo assim, a ideia é que cada episódio nosso seja como se fosse, entre aspas, uma palestra, um Aham. meetup sobre o assunto, uma talk. Essa é a ideia de cada episódio do Main Branch, entendeu? E pegando esse gancho que você falou que quando você vai apresentar algo, você estuda muito mais, eu concordo 300%. Inclusive, recentemente eu fiz tipo, uma talk pra minha squad, digamos assim, que eu falei sobre Solid. Cara, claro que eu sei Mas Solid, aí mas eu você não vai. sabia tão no detalhe o exemplo de cada coisa e o O que é, o que referencial, não sei o é, quê. pô, Pô, cara, total. virei uma noite fazendo aquilo ali, foi irado. Pra mim, porque eu, tipo, renovei todo o meu conhecimento e adicionei coisas, porque eu acho que tu tem que estar sempre Aham. revisitando esses conceitos. E, e eu palestrando, entre aspas, mostrando que parecia que eu tinha uma baita propriedade no assunto. Não quer dizer que eu não tenha, mas quer dizer que, tipo, você se Sim, reciclou total. pra estudar E aquilo ali, sabe? eu Pra lembro estar que, tipo assim, apresentando. você até falou de Solid lá, eu tenho um vídeo no canal que eu falo de Solid, e eu lembro que na época eu tava estudando sobre Object Calisthenics, né, que são algumas regrinhas ali também dentro de desenvolvimento e tal. Meio mesma ideia um pouco ali do Solid, e aí você vê que algumas coisas não faz muito sentido, outras coisas faz. E aí você pega esse lado seu mais questionador sobre um assunto, você aprende muito mais sobre o assunto ainda. Então esse Uhum. fato de eu ter que me preparar para mim dar uma aula no canal, sendo que, pô, muita gente vai estar assistindo, então eu tenho uma responsabilidade em cima do que eu tô falando ali. Acaba que, pô, me ajuda demais, porque até no trabalho, quando você acaba usando ferramentas que você já deu uma aula sobre, já entende daquilo, né? Então tem esse lado positivo também. Pode crer. Não, tamo fechadão. E acho que a gente falou, né, um pouco de passado, um pouco de presente, um pouco do que é, assim, a premiação em si, o que traz de benefícios, explicou um pouco também do processo, mas e isso é uma coisa que recorrentemente também a gente acaba pensando e semanalmente isso acaba mudando também, como é que tu vê, assim, o futuro. Acho que tanto da parte de desenvolvimento, até antes de começar a gravar, a gente falou um pouco sobre IA no dia a dia, produtividade e tal. Mas eu acho que além disso, além da parte de desenvolvimento, como é que tu vê isso te potencializando nessa parte do aprendizado, né? Não, Talvez muito. de organizar a produção do teu Sim. conteúdo, de montar o teu conteúdo. Eu já tentei usar a IA para me ajudar em alguns pontos no meu conteúdo ali, principalmente na parte de edição, que é algo que eu desisti, hoje eu gravo de uma vez só. Também na parte de, às vezes, criar uma thumb, né? Que Uhum. eu acho que é mais difícil, às vezes, criar. Eu gasto mais tempo fazendo a thumb do que fazendo o conteúdo. Eu entendo tua dor. Cara, thumb é um assunto mal resolvido entre nós aqui, tá ligado? Então eu já pensei em usar a IA, às vezes, para me ajudar nessas coisas aí e tal. A IA, ela me ajuda muito quando eu peço, às vezes, exemplos para ela de como que eu conseguiria passar uma situação, né, para quem tá assistindo, para que eu consiga fazer aquela situação caber dentro do contexto da pessoa, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, você vai dar uma aula de sólido, igual você comentou, aí você tem o princípio que todo mundo buga lá, que é o de Liskov e tal. Já é um negócio complicado, e ele sendo complicado, eu descomplicaria isso dando um exemplo baseado em alguma coisa que a pessoa já está habituada, uma questão, sei lá, pessoa, família, carro, pai, parente, esse tipo de coisa. E às vezes eu uso o IA para gerar alguns desses exemplos para mim tentar adicionar isso dentro do contexto para fazer sentido, entende? Então hoje eu uso o IA para isso dentro desse processo de criação de conteúdo aí. E me Não, a ajuda muito. apresentação que eu falei pra vocês que eu montei com o Solid foi 100% assim. Pra gerar os exemplos, tá Você ligado? fica questionando a IA, né? Você fica debatendo, ela debate de um lado,
Não, mas isso é muito E ainda eu complexo. pedi assim, ó, eu pedi péssimos exemplos, aí eu gerava os péssimos exemplos, aí depois eu ia em outro prompt e tentava melhorar em cima daquilo ali pra Sim, tentar fazer esse depara, sim, pra é uma tu das conseguir melhores montar maneiras. as paradas, É sabe? das metodologias que eu uso pra. Eu nem sei se isso é uma metodologia, mas eu uso dessa maneira quando eu vou gravar uma aula. Que eu faço problema, solução, problema, solução. Então, eu mostro o problema, mostro a solução e mostro por que aquela solução não é a melhor, quais casos aquilo não resolve. Aí, jogo outra solução em cima pra pessoa entender o porquê que aquilo ficou complexo, ao invés de já entregar direto algo complexo e a pessoa, né, quem estiver assistindo ali, fala: nossa, mas precisa de tudo isso pra resolver isso? Entende? É. E aí, esse tipo de roteiro, esse tipo de levada, assim, algumas vezes eu acabo usando IA pra me ajudar a elaborar uma parte disso. Por mais que eu não use roteiro, acaba que é um roteiro no final das contas aí. Faz sentido. Eu concordo, assim, que essa é a melhor metodologia. Pra galera do Sim. time também, eu adoro seguir essa ideia de, ó, vamos mostrar um suposto boa aplicação Aham. e depois desconstruir aquela ideia de que aquilo é uma boa solução pra trazer Exatamente. de fato uma boa solução, né? Exatamente, Não, exatamente. e antes da gente começar a gravar, a gente tava falando sobre IAs e usos, enfim. E lembro que a gente falou mais cedo daquela metodologia dos japoneses lá, que... Japonês ou chinês, eu confesso que eu esqueci agora. Mas que, tipo assim, basicamente é dar o prompt, dar ele estrutura pra dar o prompt. Que em resumo ele faz o que a gente devia Devia estar estar fazendo, fazendo, né? né? Que é justamente isso, né? É justamente isso no final das contas. A gente tá elaborando um prompt ali. A gente tá criando um Né? prompt na cabeça da pessoa que tá assistindo pra de repente mostrar uma solução e ela fala: nossa, realmente, cara, isso faz total sentido. E eu É. acho até que é uma estratégia de manter o público engajado, se for pra pensar, né? Sim, Porque se a gente entrega ali uma coisa muito linear, assim, a pessoa perde a atenção, né? Acho que quando a gente vai num ápice, assim, de, ó, a gente tá construindo uma solução e a gente quebra aquela ideia mostrando, tipo, as fragilidades daquilo, tu já tá. você já cria. Beleza, então, Você já sai um realmente pouco não. do marasmo ali, que uma aula acaba sendo meio que um marasmo mesmo ali, né? É. E aí você acaba tendo que É que usar, às vezes, nem. É justamente isso, tipo, é o storytelling do professor, né? total, É que nem é. a sua no vídeo ali. Pô, isso no Que nem começo aquele era professor difícil, velho. boring que você olha assim, meu Deus do céu, não aguento mais, tá ligado? No começo isso era muito difícil pra mim, porque, tipo assim, eu queria me policiar muito no que eu falava, porque eu tava no YouTube, eu queria me Uhum. policiar sobre muita coisa, e aí com o tempo eu acabei falando: ah, mano, quem quiser Azar. assistir, assiste. Isso aqui não passa na TV aberta, tá ligado? Então, assim, ó, quem quiser assistir, assiste. E tá tudo bem, mano. Pode crer. Maravilha. E aí, Jordan, vamos começar a caminhar pra mensagem de commit. Não sei o quanto o Christian sabe, mas todo episódio, né, como a nossa filosofia aqui do canal da marca é uma branch, cada episódio é como se fosse um commit. E É, todo commit a faz gente tem que ter sentido. uma mensagem, né? Tem uma mensagem de commit. Caramba. Qual que é a tua mensagem de commit, Christian? Putz, cara, eu não pensei nisso não, velho. Não faça faculdade. Não, calma aí, cara. Calma aí, cara. Não, mas antes da gente fazer a mensagem de commit, cara, primeiro de tudo, te agradecer, valeu demais aí Valeu. por tu ter aceitado o convite aqui. Principalmente, pô, a gente grava num horário que é ruim, então valeu demais pela tua disponibilidade pra estar fazendo isso com a gente. Cara, eu queria saber se tu tem mais alguma consideração, se tu quer passar mais alguma coisa pra galera, se tu esqueceu de entrar em mais algum assunto. Eu acho que do MVP é isso. Eu acho que o principal que eu queria deixar pra galera em relação a isso é que ele é um reconhecimento, então a ideia principal é legal que você, né, pense em começar a produzir conteúdo igual vocês fizeram aqui. Não é fácil, é um caminho que parece muito bonito pra quem tá de fora na internet ali, que tá vendo só o resultado final ali, ponto .mp4, tá ligado? É um caminho muito difícil, só que vale muito a Aí tu pena. escuta por aí que tu é dev influencer, tá ligado? Então, mano, pô, que ódio desse bagulho, cara. Foi influencer, não sei o quê. Falei, mano, influencer é o caralho, velho. Porra, para com esse nome, meu. Que isso, cara. Mas é mais isso mesmo que eu queria deixar. Tipo, às vezes a galera vê muito o final da caminhada, só que é muito difícil de produzir alguma coisa de qualidade e deixar no YouTube. E ainda concorrer o tempo, né, que a pessoa vai estar te assistindo com 1 milhão de outros vídeos pro YouTube sugerindo pra pessoa ali e tudo mais. Mas no final das contas vale a pena, cara. Produção de conteúdo eu acho que é uma forma de você deixar o seu legado ali, de certa forma, né? Tipo, muita gente ali que eu me inspiro muito eu não teria conhecido se não fosse através de produção de conteúdo ali. E que me ajudou também a tomar muitas decisões minhas e tal. E uma das coisas mais legais é que você pode tanto aprender com um professor aqui no Brasil quanto um professor americano.
E ainda mais agora nessa era de IA, né? Que daqui a pouco provavelmente chega uma dublagem aí, se não chegou ainda, automática no YouTube, né? Então ainda tem mais esse ponto ainda. Então, assim, pra mim vale muito a pena. Dá muito trabalho, né? Agora inclusive eu tô pensando numa forma, eu já falei isso pro pessoal lá, tipo assim, o YouTube, ele não paga bem pra quem produz conteúdo de tecnologia, aula, essas coisas, porque ele não é um conteúdo que atinge muita gente, é um conteúdo muito mais nichado, né? Então a gente precisa de alguma forma monetizar isso aí pra continuar esse trabalho. Aí eu tô pensando em alguns projetos aí, que vai sair nos próximos dias aí. Mas é isso. A vontade de produzir conteúdo ainda é a mesma, que a gente acaba fazendo porque gosta, né? E não porque dá dinheiro. Não, muito pelo contrário. Mais tira dinheiro do que Nossa dá, né? Senhora. A galera, Nossa cara, eu posso Senhora. falar disso abertamente, mano. A galera acha que a gente ganha muita grana. Eu acho que no meu canal do YouTube, desde quando eu comecei, eu devo ter uns 10, 12 mil inscritos só hoje ainda. Preciso voltar. Mas, cara, eu acho que eu devo ter lá, sei lá, $1.500 pra sacar. Assim, mais de 2 anos produzindo conteúdo. $1.500. É isso. Tipo, não paga nem a câmera, tá ligado? Pode crer. É foda. Pode crer. Então, assim, é meio ingrato em questão do dinheiro, só que a gratidão vem da galera engajando, a galera, né, compartilhando o conteúdo e tal. Então, gente, por favor, apoiem os criadores aí, apoiem os criadores menores aí, faz uma diferença. E acho que assim, é um trampo, né? Que nem tu fala, produzir, pô, é um trampo gravar, tu tira tempo teu, poderia estar jogando um play com a família, Total. comendo um churras, tomando uma ceva, passando raiva vendo futebol, qualquer Ele outra não coisa. entendeu nada do que tu falou agora, Jorge. Nada. Churras, Hã? serva, play, Tomando uma ceva, comendo, ele não entendeu nada que tu falou. aqui é meio Gaudério, né? Mas, enfim, fazendo qualquer outra coisa, né? E a gente tá dedicando esse tempo, de fato, acho que primeiro se expor, compartilhar Sim. ideias, né? Mostrar um pouco do nosso pensamento, do que a gente acredita, do que não acredita. E o engajamento, né? O alcance, ele demora. Tipo, eu e o Jordan aqui, a gente já faz isso assim, contando alguns hiatos, a gente já faz há quase 2 anos, eu acho, né, Jordan? De pegar lá Exato. final de 2023, que a gente começou, início de 24, a gente tá indo pra quase 2 anos, né? E a gente Mas agora é um teve um hiato de canalzinho... um ano, né? Teve um hiato de um ano também. Cara, mas não foi bem, foda, foi uns porque 6 meses. Porque, tipo assim, a vida da gente acontece muita coisa, cara. E de repente, igual eu falei, pra você produzir um conteúdo sei lá, 40 minutos gravando, sei lá, 3 horas, 4 horas produzindo. Então. Mas você tem que estar bem, mano. Como é que a gente vai conversar aqui, tipo, por exemplo, a gente grava dia de semana, de madrugada, como é que... Você tem que estar bem, você tem que estar feliz com Sim. vontade. Aí se a tua vida, você tá puto com alguma coisa, você tá triste, você tá fazendo qualquer outra coisa e você não... Você tem que estar aqui dedicado pra esse rolê, sabe? É um trampo mesmo. E essa 1 hora sentada aqui, sei lá, é 4 horas, eu não ganho outra coisa, porque é um desgaste absurdo aqui. Porque você tá full focado aqui. Você tem que... E vamos ser sinceros, na situação atual hoje, a gente não foca 100% em nada do que a gente faz. A gente tá numa reunião, mas tá exponendo um chat, tá vendo um WhatsApp, Perfeito. tá recebendo um e-mail, a gente nunca tá 100% em qualquer coisa. A gente tá vendo TV, aí toca o telefone, aí tá scrollando no TikTok, aí tá jogando não sei o quê, sempre tá rolando mil Jogando coisas. no tigrinho, Aqui, tá velho... clicando, né, pra não ser mandado embora. Aqui a gente tá aqui, tá ligado? Tipo, full time, E sabe? você tem que É ficar... difícil pensar em Exato. outra atividade que você tá 100% ali, E sabe? é você tá produzindo um negócio, falando de alguma coisa agora, e a cabeça sua já tá pensando no que você vai falar depois, porque não pode ter essa pausa, né? A galera tem que ter as bombas de dopamina aí. E se acontecer errado, como que vai ser? Entende? Então, tipo assim, é você o tempo todo tá trabalhando com a cabeça, parece que 100% de CPU ali, né? Pra fazer o negócio acontecer. Então é muito cansativo, cara. É muito cansativo, sim. E o reconhecimento acaba, né, sendo, tipo, ou os prêmios ou a galera engajando aí. Sem dúvida. Legal. E a Faz o gente Pix. ainda tá galgando esse alcance, né? Agora a gente chegou na nossa primeira grande marca, que são 100 inscritos, 101 inscritos agora. Cara, 101, mas o começo, ele é mais difícil, cara. Tipo, eu lembro que quando eu tava nesse começo de 50 inscritos, 40 inscritos e tal, a galera que, sei lá, familiar, pai e mãe, eles tentam, né, de forma positiva, acaba, tipo, inscrevendo no canal pra dar aquele suporte, só que o YouTube, ele, se você não assiste, se não tem horas de view ali, ele vai entender que, pô, por mais que você tá inscrito, não significa muita coisa. Então, assim, o que eu tenho a dizer pra vocês é não liga nesse momento pra esse tipo de coisa, e vai chegar uma hora que vocês vão ser... Sei lá, você vai chegar no 10 mil. E assim, ó, do 0 pro 100 é muito difícil. Do 100 pro 500 já é menos difícil. Mas na hora que você chega no 4 mil pro
sei lá, pros 5 mil, cara, você vai, de repente, você tá num bar de noite tomando uma cerveja e alguém comentou num vídeo seu no YouTube, cara. E aí você vai ver o que que aconteceu, você mudou a vida de alguém tá te agradecendo bastante. E, mano, você tá tomando uma cerveja, cara. E isso, tipo assim, é o maior reconhecimento que tem de todo um trabalho pra você conseguir chegar naqueles 5 mil, entende? Eu e o Jordan, a gente tem uma meta, porque toda essa ideia que ela vem sendo construída aos poucos desde 2015. Da né? hora, Desde quando a gente começou é a verdade. falar sobre Podcast da vida, podcast. então. O Jordan consumia muito podcast, me contagiou com essa questão do podcast, eu comecei a consumir muito. Da hora. E final de 23 a gente foi numa TDC. Eu e Caraca, ele. saiu, A gente inclusive se de São Paulo tá reencontrou, sendo assim. esse mês, essa semana, eu acho. Uhum, Eu perdi a exato. marcha. Eu perdi de comprar o negócio, cara, é muita coisa. E aí a gente sempre vem falando que pra nós, assim, acho que vai ser muito simbólico se em algum momento a gente ir em algum evento Isso é e alguém nos reconhecer, assim, sabe? Tipo assim, pô, aqui ó, a galera do Membranch, enfim, acho que pra foda. nós vai ser muito especial, saca? E tipo assim, não precisa ser 5 mil pessoas. Uma pessoa que reconhecer, assim, e valorizar todo esse esforço, eu acho, né? Acho que vai ser muito simbólico pra gente. Acho que 100 inscritos já é simbólico de alguma maneira. Caramba, mano. Mas a gente fala muito 101, sobre... 101. 101, exato. Vai ser muito simbólico, assim, se presencialmente a gente em algum momento for identificado, reconhecido, né? A gente fala muito sobre esse momento, assim, desde... Cara, deve ser. Inclusive, muito eu também tempo, nunca saca? aconteceu comigo. Eu moro em cidade pequena, né, e tal. Acho que o máximo que já aconteceu comigo foi um amigo meu que trabalha com alguém e essa pessoa assistiu os vídeos meus no canal e comentou. Falou: caramba, você conhece o Chris e tal, não sei o quê. Manda uma foto, não sei o quê, esse bagulho, Ô, tá louco. ligado? Não, manda Pô, uma foto. eu fui Muito bom rolê, reconhecido né? há uns 10 anos atrás. Eu tinha um canal no YouTube, falecido Jordan Gamer. Eu era youtuber gamer. Eu era Eu tinha- inscrito. Eu tinha até contrato com o network e tal. Eu fui reconhecido numa festa. Um cara olhou pra mim e falou: o meu amigo Léo, tu sabe quem é o Léo, né, Jorge? O Léo presenciou a história. Um cara bebaço chegou em mim umas 3 horas da manhã e falou assim: ó, tu é o Jordan do canal Jordan Gamer. É sério, o cara tirou uma foto comigo há uns 10 anos atrás, isso. Eu tenho uma história, mano, mas eu vou contar depois offline aqui, mano. Então Beleza. vamos encerrar que eu tô curioso. Ai, ai. Ih, cara, o Jorge destravou. Travou. Eu Ele é tô o escutando host, ou não? vocês. Ele, Não, ele é o fiquem host. firmes É ele que fica puxou a gravando. gravação. Não, podem ficar tranquilo que tá tudo Putz. on. F. Caiu. Ele ainda parou feliz ainda pra caramba ainda, cara. O cara, Putz, como é que será que ficou o recording disso? Tá em hack ainda. tá gravando. O cara esqueceu de clicar. Ô, louco. Não, meu medo só é que por ele ser o host, será mas que eu acho parou? Não, acho que não aconteceria isso, não. Não, tá o hack ele ainda, tá o hack ele ainda. Depois ele. Ah, vamos esperar que daí a gente faz uma mensaginha no final de coisa. Voltou. Então, aqui ele não corta, ele vai baixando o local cada vídeo e depois ele Tá, tu equaliza. tá bem, meu? Tô. Não, foi a rede, eu tive que trocar a rede. Uma rede Ah, caiu, tá. eu botei na outra. Entendi. Não, mas tá bom, a gente pelo menos cortou com todo mundo rindo. Ele tinha contado outra história, a gente pode se despedir agora. Boa. Ma- E a mensagem? Mas, Christian, é isso aí. Qual que é a tua mensagem Deixa eu pensar aqui, alguma coisa do MVP. Ó, não pode criticar o React. Não pode criticar... Só O pode... Grêmio. Não, o Grêmio pode. O Marcelo Groi pode criticar bastante, que o Jordan vai ficar feliz. Isso. Cara, a mensagem, pô, falando de MVP, vamos deixar o prêmio MVP, ele é um reconhecimento de uma constância. Boa. Ele é um reconhecimento de uma sentido, constância. Aí sim, reconhecimento de uma constância. Pô, curti, cara. Acho que Seja uma das... resiliente. Sem puxa-saquismo, mas uma das mensagens mais profundas que a gente já escreveu na nossa branch, né? Porque normalmente a é única- bobagem, né? Foi a única mensagem de commit até hoje que alguém levou a sério. Ô, louco. Exato. A última, o George pediu pro chefe, falou o nome do chefe dele e falou assim: me leva pro evento AWS em Los Angeles. Não, Las Las Vegas. Vegas. Las Las Vegas. Pô, eu queria ir pro TDC, cara. TDC Floripa, TDC São Paulo. Eu perdi a chance. TDC Ó, é muito bom. Te digo aqui, ó, quando tiver em Porto Alegre de novo, venha que nós vamos ser teus anfitriões. Pô, da hora, cara. Porto Alegre tem, então? Tem. Não Não Esse teve. último ano não teve. Não teve.
Mas é da hora. Vai ter agora Brasil JS, que é em Porto Alegre, estaremos lá. Inclusive, nossa... galera, se alguém estiver ouvindo e vai, finge, por favor. Se uma pessoa reconhecer a gente lá, já era a aposentadoria. Já era. Pô, mas era. se tiver em Porto Alegre, eu vou tentar dar um pulo aí, sim. Da hora, maneiro. Aí tu finge que nos conhecem. Não, eu fico de longe, assim. Aí nós passamos Grava um Paga, story dá da um- gente caminhando. Falo, não é possível. E Larga alguém um cinquentão filmando, e na mão alguém de alguém filmando aleatório. quem não quer nada ali, tá ligado? Igual aquelas pegadinhas de Instagram fake pra caralho. Finge que conhece aqueles dois doentes ali só pra eles ficarem felizes. Aí vai ver o Christian, ele tá com aquela jaqueta amarela, tá ligado? O maluco que dá em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Enrola o cabelo, né? Fala, pô. Já era. Ai, ai. Bom, é isso então, galera. É isso. Fechamos? Tá feito? Valeu. Valeu, gente. Valeu. Ah, antes de mais nada, Christian, deixa tuas redes aí, cara. Teu canal no YouTube, teu Instagram. Pô, mas esse é momento um seu. chat isso que tem aqui ou não? Acho que não, né? Pô, é Christian... No Instagram é Christian não aparece, William não Dev. aparece. No Instagram vai ser Christian William Dev. No YouTube também, se pesquisar Christian William Dev ou Christian William Angular, Christian.net, Christian C Sharp. É pra funcionar esse algoritmo aí, cara. Porque eu coloco... Christian Angular funciona. Não, Christian Angular vai funciona. funcionar. E vai ter o arroba na própria thumb e também a gente deixa aqui nos comentários. Ah, valeu. Na A descrição. gente vai marcar teu canal, porque quando tu pode botar no título e na subscription, tu dá um arroba e tu marca um canal, aí a gente marca o teu. Pô, pra maneiro, linkar. da hora, fechou. Maneiro. E já sugiro, antes da gente dropar, fazer um novo episódio Angular versus React. O que tu acha? Eu vou pegar uma pipoca e vou ficar aqui, ó, sentadão. Aqui, ó. Beleza? Rinha Fechou? de front-end, né? Rinha de front-end. É uma boa. Dá view, hein? Porque rinha, briga, treta, dá sempre view, né? Pô. Aí faz a thumbnail os dois Ah, assim, viu, é tá ligado? Soquinho assim, sabe? UFC. Boa. Fechou? Valeu. Valeu. Fechou? gente. Aquele abraço. Até a próxima. Nós. Valeu.